Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Meu Espaço Minha Vida. Eu sou a professora Gisele Diziura, sou coordenadora dos cursos de pós-graduação em Arquitetura e Design da Uninter e tenho a satisfação de estar com você nessa 13ª edição desse programa que convida você a participar, a interagir conosco pelo Instagram. Então participa desde já no canal aí, @pós-arquitetura e design Uninter. Será um grande prazer ter você conosco para discutir temas que impactam a nossa vida, seja nos espaços arquitetônicos, urbanos, paisagísticos e do design. E hoje a nossa temática é sobre os espaços sustentáveis, saudáveis. E você aí, dentro do seu espaço residencial, será que pode ser mais saudável, mais confortável e mais sustentável? É um tema que eu trouxe uma convidada muito especial para falar, que é a professora doutora Ana Rocha. Seja muito bem-vinda, professora, nessa edição do programa. Muito obrigada, Gisele Diziura, pelo convite. Agradeço também a oportunidade da universidade que coloca assuntos tão interessantes, tão atuais, a ser discutido com a sociedade civil. Que a gente tenha um Ah, excelente debate. vamos lá, é um grande prazer. Muito obrigada pelo aceite em discutir conosco essa temática. A professora, ela é engenheira civil, doutora em tecnologia e gestão da produção pela Escola Politécnica, a USP. Ela é pós-doutora em gestão ambiental em bairros sustentáveis, realizado em Paris, uma cidade que eu amo também de coração. Participou da equipe técnica para experimentação da certificação ambiental francesa, HQE, atuou como pesquisadora na Université Pierre Mendy, na França, durante o desenvolvimento do doutorado e pós-doutorado, é membro do Conselho Deliberativo do GBC Brasil, Casa e Condomínio, de outros grupos também, como membro do Pacto Global, do grupo de pesquisa Conecte Cidade, autora de livros técnicos, enfim, é também aí presidente da Proactive e tantos projetos na área de certificação ambiental. Por falar em certificação ambiental, o que é a certificação LIFE Residência, que inclusive aí temos uma das certificações, um dos edifícios aí, um dos ambientes residenciais pela Proactive, nos últimos tempos aí certificado. Fala um pouco mais sobre essa certificação, professora. Então vamos lá, gente. Boa noite. Aqui um papo mais informal. Eu sou pernambucana, engenheira civil e arquiteta de coração. Trabalho com essa interface entre engenharia e arquitetura há muito tempo, desde o meu mestrado. Continuei com o doutorado e no meu pós-doutoramento mais recente, de 2008 para cá, venho trabalhando como professora e também, sobretudo, como consultora de empresas, presidindo a Proactive Consultoria nos temas abarcados relacionados às certificações ambientais, tanto para construções novas como para operação e uso, mas hoje, particularmente, nós vamos discutir a questão da certificação para a residência. Certificação essa que pode ser uma casa de praia, pode ser uma casa de campo, pode ser uma residência unifamiliar e pode ser o seu apartamento também no interior, na capital, enfim, o local onde você mora, o local que você chama de lar. Então, essa certificação, a GBC Life, Green Building Council, Life, ela foi desenvolvida na pandemia. E por que ela foi desenvolvida na pandemia? Nesses últimos 3 anos, quase 3 anos que vivemos esse período
de catástrofe em todo o mundo, a gente percebeu e ficou ainda mais importante a necessidade de termos lares saudáveis, lares confortáveis, lares que oferecem o bem-estar, mas que também reduz o custo da água, o custo da energia, onde a gente possa fazer um tratamento adequado do resíduo. Então, respondendo diretamente, Gisele, o que é a certificação LIFE? É um conjunto de diretrizes que vai orientar o proprietário, aquela família, o morador daquela residência, a tomar as decisões para sua reforma, de sorte a que este ambiente, esse lar, esta casa, provoque sensações de aconchego, provoque sensações de qualidade de vida. Então, é uma certificação voltada exclusivamente para o consumidor final. E uma pergunta, por que certificar? Quais são as vantagens em certificar? Porque você comentou, né? Começou na pandemia. Aí tem essas questões do conforto, tem essas questões relacionadas à saúde, tem essas questões, mas eu posso fazer tudo isso, aplicar todas essas estratégias e não certificar. E quais as vantagens em ter um selo de certificação? Né? Quais são as vantagens sobre esse aspecto? As vantagens de se obter o selo de certificação, a certificação, ela funciona como algo que vai agregar valor ao seu imóvel. Então, o seu imóvel certificado para um aluguel ou para uma revenda, ele vai ser percebido como um imóvel diferenciado em relação a o outro imóvel que não trabalhou com esta certificação. Além disso, não é apenas a certificação pela certificação. A ideia da certificação é muito mais nobre. Ela é a o processo dessa certificação está mais imbuído com o objetivo da gente transformar os nossos bairros, transformar o nosso edifício, transformar a nossa cidade em cidades, em bairros, em quadras mais sustentáveis. Então, é um guia que vai orientar o leigo, o consumidor final, que apoiado com sua equipe de projetistas ou apoiado com uma empresa de consultoria, pode escolher a tomada de decisão certa, que muitas vezes tem um custo muito baixo ou zero, e que vai reverter em qualidade de vida para aquele proprietário, para aquela família que vai morar naquele espaço. Então, quais são os benefícios? Um financeiro, e mais importante do que o financeiro, a sua vida, a sua qualidade de vida. Excelente, professora. E para quem. E você comentou também com relação. Eu estou pegando alguns ganchos da sua fala aí, Ok. das suas colocações. E com relação, você comentou aí resíduos, você falou conforto, você falou água. Quais são os critérios, quais são os princípios dentro da certificação LIFE? Então vamos lá. Para a gente certificar um apartamento, e a gente aqui, vocês estão vendo, né? Eu estou aqui no 151 Perdizes, que é o empreendimento, é o primeiro apartamento que recebeu essa chancela do GBC. E esse apartamento passou por uma reforma, e no momento que ele passou por uma reforma, foi contratado um arquiteto, Felipe Góes, e este arquiteto, em conjunto com a Proactive, estudou as exigências e os critérios da certificação LIFE. A certificação LIFE ela está dividida em 6 grandes temas. O primeiro tema é a gente provocar soluções para garantir saúde e bem-estar. Saúde e bem-estar, ela passa por questões de qualidade do sono, por exemplo.
Qual é o item em nossa casa que a gente deveria se preocupar? Em a gente ter ambientes nos nossos dormitórios adequados para que a gente tenha uma noite de sono tranquila. Por exemplo, colocar blackout nas janelas para que o nosso círculo, né, o nosso ciclo de vida, o nosso ciclo de sono, ele respeite o período noturno e o período diurno. Um outro tema que a certificação Life trabalha é com relação a conforto, conforto acústico, conforto térmico, conforto luminoso, porque precisa dar um descanso à vista com relação a uma iluminação artificial adequada e também o conforto lumínico no sentido de permitir uma adequada iluminação natural para o exercício das tarefas, ou seja, estudar, trabalhar ou até mesmo, por que não, cozinhar, que é super essencial para garantir saúde e bem-estar. O outro item que a gente destaca é a qualidade interna do ar. A gente sabe que as nossas edificações e vivendo em países de clima quente, né, como é o Brasil, a gente lança mão de sistemas de refrigeração ou de sistemas de aquecimento quando a gente chega em inverno, sobretudo no sul do país. Então, os aparelhos de ar-condicionado, eles precisam de limpeza periódica. Os aparelhos de ar-condicionado mais moderno, eles já têm esse sistema que faz esse controle e a redução dos poluentes, mas a gente precisa ficar atento com a manutenção. Um outro critério que a gente aborda, e aí eu peço para o Kleber colocar um slide para vocês, que vai facilitar vocês a fixarem esses requisitos, que são essas 6 preocupações ambientais, está relacionada, por favor, Kleber, pode passar? Está relacionada à especificação dos materiais que a gente adota na hora das nossas reformas. O uso da madeira, o uso de uma tinta, né, de uma pintura que não tem aquele cheiro de tinta. Lembram do cheiro de tinta? Aquele cheiro de tinta é prejudicial à saúde. Então, a ideia é que a gente use materiais que tenham baixo composto orgânico volátil, é um termo técnico, né? Mas que tem a ver com aquele cheiro, com aquilo que a gente tem aquela sensação do limpo. Tomar muito cuidado com isso, não é? E um outro Austrália é com relação à eficiência dos recursos naturais, trazendo soluções para reduzir o consumo de água, reduzir o consumo de energia. Água e energia, as soluções são simples. Energia, substituir lâmpadas por lâmpadas eficientes. Isso já traz uma economia da ordem de 10%. Com relação à água, trocar a bacia, né, que são as antigas bacias somente de 6 litros, pelo sistema dual flush, não é trocar toda a bacia, trocar apenas o sistema, se a gente for fazer uma reforma. Colocar arejadores na torneira, são peças pequenas que diminuem a vazão das torneiras e não tem nenhum prejuízo com relação ao conforto. Colocar restritor de vazão nos chuveiros, pequenas soluções que a gente vai adotando na definição do que a gente vai reformar, na definição do projeto, que vai garantir uma qualidade de vida, que vai garantir produtividade e que vai, sobretudo, reduzir as contas que a gente paga no final do mês com relação à água e energia. Eu tenho aqui uma pergunta de uma espectadora nossa, e já lembrando para você aí que tem esse privilégio de estar, de assistir neste momento o nosso programa ao vivo. Então participa conosco no nosso Instagram, manda uma mensagem inbox que eu estou aqui recebendo a sua mensagem, recebendo a sua participação. Então, veja aí, né,
na tela, anotadinho, @pós-arquitetura e design Uninter. Então manda aqui que eu estou vendo todas as mensagens de vocês. Então tem aqui a mensagem da Fabiane, de Arroio do Tigre. Ela manda uma pergunta aqui para você, professora. Ela Vamos lá. pergunta se tem alguma restrição com relação ao tamanho e a categoria ou a tipologia da casa ou da edificação e com relação a ser reforma, né? Que você comentou com relação à reforma, de ser reforma ou ser construção, ou está no começo da construção, já começou a reforma, ou já começou a casa, ou pode ser no começo, no meio, no fim, se tem alguma restrição nesse sentido, na etapa da obra. Fabiana, é isso? Isso. Fabiana, boa noite. Vamos lá. São muitas perguntas dentro do mesmo pacote. Então, deixa eu tentar te explicar. A certificação que a gente está tratando hoje chama-se certificação GBC Life. A certificação GBC Life, ela foi desenvolvida exclusivamente para reformas de interiores das residências. Pode ser uma casa, pode ser um apartamento, independente da localização. Pode ser na praia, no campo, centro, no interior, e independente do tamanho. Pode ser um estúdio, apartamentos hoje que a gente está vendo de 17, de 30 metros quadrados, como pode ser um apartamento, como foi um 51 Perdizes, que tem 130 metros quadrados. Este fica situado na capital do estado de São Paulo. Então vamos lá, é uma certificação para reforma de interiores. Não é uma certificação para construção de uma casa ou construção de um edifício. Existem certificações voltadas exclusivamente para as novas construções. Deixo aqui, né, uma proposta para a Gisele para a gente abordar isso em um outro programa. Então, a certificação GBC Life voltada para interiores é reforma. Então, você vai querer reformar a cozinha da sua casa, ou você vai querer reformar a área de serviço, ou você vai querer reformar a sala em uma outra parte, a sala e o quarto. Não precisa ser a reforma integral deste apartamento. Ou Interessante. você comprou um apartamento novo e você vai mobiliá-lo do zero. Aí, nesse caso, evidentemente, a gente tem mais flexibilidade na tomada de decisão para poder escolher o que adotar, o que orientar ao nosso proprietário no processo de compra para todos os ambientes, certo? Então, não tem limite de tamanho e ele sim é voltado para a reforma de interiores. Por que a gente fala que é interessante, que é importante contratar um arquiteto ou até mesmo um engenheiro que possa assessorar esse processo de obtenção da certificação? Porque são profissionais capacitados para orientar o cliente, para orientar o consumidor final na melhor decisão, olhando para custo e benefício. Acredito que eu tenha respondido todas as suas questões. Muito obrigada. E com relação ao custo, é claro que varia com relação à complexidade, varia com relação, né? Você comentou essa questão de pode ser uma cozinha, ou pode ser até o custo de reforma, né? Quanto que vai variar a reforma, mas tem um custo também com relação à própria certificadora. É, tem como. Há uma porcentagem esse custo? Como que acontece, professora? Falar Como que em é feito esse custo, cálculo? Como que é falar a em custo composição disso? Então, falar em custo em reforma, como você mesmo colocou, é muito difícil de precisar, porque depende do Uhum, tamanho da reforma, depende do uhum, que vai ser trocado, do que vai ser substituído. A nossa ideia é não gerar resíduo.
Então, a gente não vai trocar uma bacia, a gente não vai trocar uma torneira se não tem necessidade. Se está funcionando, por que vai trocar? Mas, como eu falei, Uhum. eu posso colocar o sistema Dual Flush. O sistema Dual Flush tem um custo muito baixo. Ele se paga já no primeiro mês da troca desse sistema em relação à redução de consumo que ele proporciona. Quando a gente fala com iluminação, aí já tem um custo mais elevado, mas ele também se paga nos primeiros 4 meses depois da reforma, sobretudo pelo valor do quilowatts, que só cresce aqui no Brasil. Então, custo de reforma não seria honesto da minha parte apresentar para vocês, porque depende do tamanho e depende do que você quer reformar. Mas o que é interessante? Normalmente, os processos de certificação têm um mínimo de exigência. Você precisa obrigatoriamente atender a pré-requisitos. No caso do GBC Life, foi criado uma estrutura de avaliação que ajuda, que apoia o consumidor, que apoia o proprietário. Por quê? Dessas 6 grandes famílias que eu coloquei para vocês, bem-estar, conforto, especificação de materiais, responsabilidade social, qualidade do ar interna, enfim, dessas 6 preocupações que eu coloquei para vocês, existe uma série de exigências, tipo trocar a bacia, trocar a iluminação, né, as lâmpadas para ter uma iluminação eficiente, implementar uma coleta de resíduos dentro do apartamento, enfim, dentre essas, que vai somando pontos. A quantidade total de pontos disponíveis são 100, né? Então, essa quantidade ela chega a 100 pontos. Desses 100 pontos, eu só preciso alcançar 50. Então, o consumidor, em função do seu orçamento, em função do que é valor percebido para ele, em função da área que vai ser reformada, vai decidindo o que atender e o que não é factível de ser atendido. E a partir daí a gente vai chegando nessa composição. O custo da certificação é algo que precisa ser verificado diretamente pelo GBC, que é uma instituição, não é? E esse GBC, ele desenvolve vários outros modelos de certificação para que a gente possa melhorar, para que a gente possa garantir cidades mais sustentáveis, começando dentro da nossa casa. Eu tenho aqui algumas imagens do apartamento que foi recentemente certificado e que recebeu a certificação 001 do Life. Então, aqui vocês estão vendo alguns exemplos. Por exemplo, madeira de demolição, lá no fundo, piso em madeira com certificado FSC, todos os móveis, pode ir passando, Kleber, todos os móveis com certificação. A iluminação que você está vendo aqui no forro são todas iluminações LED. Por favor, Kleber, pode ir passando. Aqui você está vendo também o blackout, está vendo no quarto, aqui é um home office, perdão, um home theater. Então você está vendo aqui o blackout no quarto, também é um quarto de hóspedes, por favor. Aqui um outro ângulo que você mostra o conforto da iluminação. A iluminação é totalmente dimerizada. Um item que é importante para dentro de casa é você trazer plantas, né? A planta melhora a qualidade do ar, a planta melhora a questão da energia. Segura um pouquinho essa imagem, Kleber, por favor. Nessa imagem, que é onde é o home, onde a gente tem a sala de TV, e você também observa que é um quarto de visita, um quarto de hóspedes, vocês percebem que tem uma divisória que é deslizante? Isso é algo muito importante no processo de reforma e nos dias de hoje, com a pandemia, onde a gente pode transformar essa área que vocês estão vendo com a TV de home para quarto, simplesmente eu fecho deslizando, não é? Essa divisória, dando privacidade para a pessoa que vai ocupar esse espaço, né? Mudando o uso dele. Mas, ao mesmo tempo, no dia a dia, a gente observa que os espaços são mais amplos, a gente não tem aquela parede com a porta dentro de uma configuração que é a tradicional.
Aqui vocês observam muita cor, isso é importante, isso traz leveza, isso traz alegria. A questão dos dormitórios, todos os forros deste apartamento têm manta para controle acústico. Aqui um exemplo das plantas que eu coloquei para vocês, trazendo a biofilia para dentro do apartamento. Se vocês forem observar nas outras fotos, aqui antes de chegar na horta, vocês estão vendo as torneiras e a bacia sanitária que tem um acionamento duplo. Pode observar também aqui a questão da horta. Trazer a horta é algo que responde às categorias de conforto, a categoria de saúde, a categoria de bem-estar. Horta leva, né, a gente ter a prática de cozinhar, a gente ter a prática de comer de forma saudável dentro da nossa casa. Eu estou falando de um apartamento. Um outro item, aqui particularmente foi possível, mas a gente sempre associar um momento de lazer, um momento da prática de esporte, um momento da prática de uma meditação. No caso aqui do apartamento 151, o proprietário tem interesse em esporte, então criou um espaço para isso. Não necessariamente precisa ser dentro do apartamento, pode ser numa praça próximo à sua residência. Aqui pode passar, Kleber, por favor, e voltar para a gente conversar aqui com vocês. Aqui a plaquinha, eu já treinei a mostrar essa plaquinha aqui, eu não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês. Vamos lá. Agora sim, deu? Da certificação. Deu, Você deu. consegue receber essa plaquinha com o reconhecimento de que você, consumidor final, independente de políticas públicas, independente de incentivos fiscais, você está comprometido com o desenvolvimento sustentável. Você está comprometido com os cuidados que a gente tem que ter com o planeta. Você está comprometido, você está abraçando essa causa. Mas mais importante é que, ao abraçar essa causa, você reduz água, reduz energia, impacta menos o meio ambiente, mas também impacta menos no seu orçamento. Você implanta um sistema de gestão de resíduos no seu apartamento e você consegue utilizar melhor a sua área de serviço, utilizar melhor a sua cozinha e também gerenciar melhor esse aspecto. Dependendo de onde você mora, o resíduo orgânico pode ser adotado numa composteira, em Curitiba isso é muito comum, e virar o adubo que vai alimentar a sua horta, que vai alimentar o seu jardim interno. Então, é muito importante que a gente perceba que o objetivo da certificação é sensibilizar, é orientar, é levar para aquele último da ponta, que a gente vem discutindo isso no mercado imobiliário, mas é importante que quem compra o apartamento, que mora, que tem o seu espaço, que estuda, que trabalha, que vive dentro da sua residência, que possa viver dentro desses espaços que são sadios e que são confortáveis. Iluminação e natural traz saúde. Conforto acústico melhora a questão de saúde. Conforto térmico traz conforto, né? A própria palavra fala conforto da temperatura. Então, são todos esses itens simples que afirma a vocês faz a diferença no dia a dia. Não é fácil, né? Com esse novo normal, trabalhar, estudar, cozinhar, né? Ter os filhos, ter os pets em um espaço que não foi pensado para todos esses usos. Muito obrigada, professora. E a vida é assim, a gente procura cada vez mais por espaços sustentáveis, por espaços saudáveis, confortáveis e por um mundo que seja assim. E se o mundo for cada vez mais saudável, cada vez mais sustentável, cada vez mais isso se alimenta. E nessa integração, todos nós vivemos cada vez melhor. Então, se eu, se você, se o vizinho do lado, todos nós tivermos esse pensamento e essas ações integradas em comunhão, todos nós, cada vez mais, teremos essas vidas saudáveis, sustentáveis, confortáveis para um mundo melhor. Então, essa é a ideia. Então,
Quero agradecer as participações de vocês, quero agradecer imensamente, professora, pela sua participação e vamos marcar aí os próximos programas, as próximas certificações e que venham outros programas com esses temas tão importantes e que impactam sobremaneira nos nossos espaços arquitetônicos, urbanos, paisagísticos e na nossa vida. Então, muito obrigada e até a próxima oportunidade. Que mundo estamos construindo para o futuro? Qual o legado que estamos deixando para as novas gerações? Nunca antes na história da humanidade, olhar cuidadosamente para estas respostas fez tanto sentido. O planeta exige mudanças que passam principalmente pela forma que consumimos. A sociedade exige isso. E para que isso aconteça, é necessário que haja ação. Ação é isso que nos move a cada dia. Muito prazer, nós somos a Proactive. Somos referência no desenvolvimento e implementação de soluções inteligentes e sustentáveis para a construção civil brasileira há mais de 20 anos. Membros do Green Build Council, líderes de mercado no processo de reconhecimento ambiental Aqua HQE no Brasil. Já são mais de 2,5 milhões de metros quadrados que conquistaram a certificação através da ação da Proactive. Ação que gera equilíbrio. Escolher a Proactive é escolher o compromisso com o desenvolvimento social, econômico e ambiental. A sustentabilidade faz parte do DNA dos empreendimentos orientados por nós. E isso gera mais valor para a sua marca e para o seu produto. Ação que gera resultados. As obras que contam com a gestão da Proactive possuem uma menor demanda por recursos, reduzindo custos durante a sua construção, entregando para o usuário um imóvel que irá consumir menos no dia a dia e contribuindo para o futuro da nossa sociedade.